Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, amado, amada, que alegria estarmos juntos. Hoje, quinta-feira, nós celebramos uma grande festa, a festa de São Barnabé, apóstolo, né? Um dos 12 apóstolos, homem que soube encorajar e construir a comunhão. Então nós vamos hoje acompanhar, ver quem foi São Barnabé, acompanhar a sua trajetória de vida, quem foi esse apóstolo, né? São Barnabé é uma das figuras mais importantes da igreja nascente. Embora não tenha pertencido ao grupo dos 12 apóstolos, foi reconhecido pela comunidade cristã como verdadeiro apóstolo devido à sua intensa atividade missionária e ao seu testemunho de fé. Seu nome original era José, mas os apóstolos lhe deram o nome de Barnabé, que significa filho da consolação ou filho da exortação. Revelando uma das características mais marcantes de sua personalidade, a capacidade de animar, acolher e fortalecer os irmãos na fé. Olha que belíssimo, né? Natural da ilha de Chipre, é pertencente à tribo de Levi. Barnabé foi um dos primeiros cristãos de Jerusalém. O livro do Atos dos Apóstolos relata que ele vendeu um campo que possuía, entregou o valor aos apóstolos para ajudar os necessitados da comunidade. Então vocês vejam que já desde lá eles ajudavam, eles faziam essas partilhas, né? Por isso já aproveito o gancho aqui de São Barnabé, na verdade. Você que ainda não ajudou, não colabora com a fraternidade, ajude, faça um Pix, colabora com a fraternidade para que nós possamos continuar evangelizando, né? Olha aqui São Barnabé. São Barnabé vendeu o campo que tinha, deu dinheiro aos apóstolos para ajudar, né, na manutenção daquilo que ele precisava da evangelização. Então você que pode, não precisa vender a sua casa e dar dinheiro para a fraternidade, tá bom? Fica tranquilo. Mas você pode pegar uma parte, uma porcentagem do seu rendimento, nos ajude, colabore conosco, né? Esse gesto, né, manifesta a sua generosidade e desprendimento dos bens materiais, colocando tudo a serviço do reino. Um dos momentos mais importantes da vida de São Barnabé aconteceu após a conversão de Saulo, né, o futuro São Paulo. Muitos cristãos desconfiavam dele, pois conheciam o seu passado, né? Já escutaram aquela frase quando você chega na igreja? Ah, eu sei quem é você, eu sei o que você fez, né? As pessoas não compreendem, né? Pois conhecia o seu passado de perseguidor da igreja. Foi Barnabé quem acreditou na sinceridade de sua conversão, apresentou aos apóstolos e tornou-se o defensor. Sem a confiança e acolher Barnabé, talvez a missão de Paulo encontrasse obstáculos maiores, né? Por isso, Barnabé é lembrado como um homem capaz de enxergar o bem e o potencial que Deus realiza na vida das pessoas. Você já consegue enxergar o bem na vida das pessoas? Ou você já enxerga as pessoas, essa não tem mais jeito, essa não tem mais solução, essa não tem mais saída? É preciso, nós somos convidados, né, a conhecer e ver o bem nas pessoas, que as pessoas podem fazer. E mais tarde, enviado pela igreja de Jerusalém para acompanhar o crescimento da comunidade cristã de Antioquia, Barnabé encontrou ali um terreno fértil à evangelização. Percebendo a necessidade de colaboradores, foi buscar Paulo em Tarso para ajudá-lo. Juntos trabalharam imensamente no anúncio do evangelho e foram uma das mais importantes duplas missionárias da história da igreja. Durante a primeira viagem missionária, Barnabé e Paulo percorreram diversas regiões anunciando Cristo, enfrentando perseguições, rejeições e dificuldades. Percebe que nosso caminho de missionário, nosso caminho de profetas, anunciadores, não é fácil. Você chega lá e colocar uma estola aí no pescoço e vamos, não. Esses são desafios, tem desafios que nós encontramos. Mas mesmo assim permaneceram fiéis à missão recebida pelo Senhor. Seu trabalho foi decisivo para a expansão do cristianismo entre os povos não-judeus e para a consolidação das primeiras comunidades cristãs.
Nos escritos do Novo Testamento mostram que Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo, prudente, generoso e profundamente comprometido com a unidade da igreja. Mesmo quando surgiram divergências, ele e Paulo acerca de João e Marcos, Barnabé manteve sua postura conciliadora e continuou sua missão evangelizadora. A tradição afirma que ele prosseguiu anunciando o evangelho em Chipre, onde teria sofrido martírio por volta do ano 61. A importância de São Barnabé para a igreja vai muito mais além de suas viagens missionárias. Ele nos ensina a importância do encorajamento na vida cristã. Enquanto muitos veem apenas defeitos ou limitações, Barnabé enxergava possibilidades e dons. Amados, como é bonito a gente conseguir enxergar no outro os dons e talentos que ele tem, não é verdade? Enxergar aqueles que podem colocar serviço, porque muitas vezes você encontra nas pessoas coisas negativas. Ah, fulano não presta, ah, esse fez isso, ah, fez aquilo. E aí a gente não dá um passo, uma volta de confiança, não dá uma oportunidade. Ah, não, fulano fez isso e descarta. Não, é preciso também enxergar coisas boas. Certa vez, aqui eu abro um parênteses, né? Certa vez tinha um rei, e o rei queria fazer um quadro e colocar na sua sala, representando aquilo que era o reinado dele. Ele chamou 3 artistas e falou assim: vocês têm uma semana para pintar um quadro, onde eu vou pendurar aqui na minha sala. Este quadro tem que mostrar aquilo que é o meu reinado. E aí os artistas saíram, pintaram, e aí voltaram uma semana depois, os quadros cobertos, e o rei falou assim: primeiro, tire o manto do quadro. Ele tirou o manto do quadro. Tinha uma bela paisagem de uma praia, águas cristalinas. E o rei perguntou: o que significa este quadro? Ele falou: majestade, no seu reinado existe muita paz, muita serenidade, águas cristalinas para todos. O rei ficou encantado. Nossa, que maravilha! Esse reino assim não tem problema nenhum, não tem dificuldade nenhuma. Olha, só um reino de paz. O rei ficou encantado com aquela paisagem, mas ele não podia escolher de imediato, porque precisava ver as outras duas. Aí mandou o segundo tirar o manto do quadro, o segundo tirou o manto do quadro. Uma bela paisagem verde, um jardim belíssimo, grama verdinha, belas rosas. O rei ficou mais encantado ainda. Nossa, que verde, maravilhoso e que bom. Nossa, e aí ele explica para mim: majestade, o seu jardim, sua grama sempre vai ser verde, nunca vai secar, vai ser sempre assim maravilhoso. E o rei ficou encantado, ele ficou pendente entre a primeira da praia, a segunda do jardim. Falou: não, acho que eu vou ficar com esse verde aqui, mas não posso escolher ainda, tem o terceiro para tirar. Ele tirou o terceiro, ele se assustou. Era uma masmorra, morte, uma cena pavorosa de sangue e, nossa, carro de guerra. E o rei chamou, mandou: prendam esse pintor. Ele: calma, majestade, não prendam, como é que você me traz uma imagem dessa? E aí ele falou: majestade, você não entendeu a imagem, o senhor olhou bem a imagem? Como você vê essa imagem horrorosa, cheia de sangue? Olha a imagem direitinho, majestade. E ele olhava aquela imagem e não encontrava nada de bom. Olhe mais um pouquinho de perto. E ele foi se aproximando do quadro. E ele viu, em toda aquela confusão toda, havia um pássaro no ninho, bem no cantinho assim. O pássaro com os filhotes e o pássaro cobrindo os filhotes com as asas. E o rei parou e perguntou: mas que cena é essa? E o pintor falou assim: majestade,
É bonita essas duas paisagens, do mar e da grama verde, mas em nenhum reinado vai ser tudo um mar com águas cristalinas, ou nem vai ser tudo um jardim florido com rosas. Vai ter momentos em que vai ter conflitos pesados. E é onde o povo vai conhecer no seu líder, conhecer no Senhor aquele que protege, aquele que cuida. O Senhor não é essa imagem terrível. O Senhor é aquele pássaro que está com os filhotes debaixo do braço, que mesmo diante das dificuldades, o Senhor está cuidando, zelando. E é isso que gera confiança. O rei ficou encantado com essa explicação e foi o quadro que ele colocou na sala dele. As pessoas entravam, olhavam, se arrepiavam e eles falavam: quem sou eu ali? Eu sou aquele que sempre está cuidando de vocês, zelando por vocês. Mesmo que venha guerras, tempestades, furacões, eu vou estar ali cuidando de vocês. E é isso, é confiar, é acreditar nas pessoas, no potencial que cada uma delas tem. Por isso, a importância que São Barnabé nos coloca, na verdade, visitas que nós precisamos fazer, visitar, acolher aqueles que precisam. Quantas pessoas que passam por dificuldades, passam por situações difíceis. Muitas vezes eu não sei o que você tem passado na sua vida, não sei qual é a turbulência que você tem passado, mas confia que você tem um Deus que está te cobrindo, te colocando nos braços dele, falando: coragem, força, eu estou contigo, filha, eu estou contigo, filha. E nos nossos dias de hoje, o testemunho de São Barnabé continua extremamente necessário. Vivendo uma sociedade marcada por críticas constantes, polarização e julgamentos rápidos. Muitas pessoas desanimam porque não encontram apoio, não encontram acolhida. E São Barnabé nos recorda que evangelizar também significa encorajar, escutar, acolher, ajudar, né? A descobrir que Deus age até mesmo no improvável. E a vida de São Barnabé foi essa. Foi marcada por desafios, mas marcada também por generosidade de coração. Em uma cultura frequentemente marcada pelo individualismo, né, que nós vivemos no dia de hoje, São Barnabé nos mostra que os dons recebidos de Deus devem ser colocados a serviço da comunidade. O cristão autêntico não vive apenas para si mesmo, mas para a edificação da igreja e do bem dos irmãos. Além disso, Barnabé recorda que a missão é responsabilidade de todo batizado. Não é responsabilidade só do padre, não é só da freira, mas é de todos nós. Nós como batizados. Nem todos são chamados a atravessar continentes anunciando o Evangelho, mas todos podem ser missionários em sua família, na sua casa, no trabalho, na escola, na comunidade, nos ambientes onde nós vivemos, na verdade. Uma palavra de incentivo, um gesto de caridade, um testemunho coerente, uma vida próxima, proximidade com o outro. Um estender a mão, eu estou contigo, né? É isso que nós precisamos ter, é esse encorajamento que o Evangelho nos ajuda e nos pede. E o Evangelho, né, de Mateus, capítulo 10, versículo de 7 a 13, né, nos apresenta que a ordem que Jesus nos dá é: anunciai que o reino dos céus está próximo. E junto ao anúncio vem uma atitude fundamental: de graça recebestes, e graça deveis dar. Essa palavra descreve perfeitamente a vida de São Barnabé. Ele compreendeu que a fé recebida de Cristo, que não podia ser guardada apenas para si, por isso colocou seus bens, seus talentos e seu serviço para o reino de Deus. Então, quando muitos desconfiavam de Saulo, foi Barnabé quem acreditou que nele o ajudou a encontrar o seu lugar na igreja. Qual é o seu lugar? Qual é o meu lugar? Nós não podemos ser meros ouvintes, nós temos que ser cristãos ativos, participantes. São João Crisóstomo ensinava que Cristo envia os discípulos pobres de bens materiais para que sejam ricos da graça de Deus. Assim o mundo reconheceria que a conversão das pessoas não era fruto do poder humano,
mas da ação divina. Amado, amada, também hoje somos convidados para essa missão. Talvez não por terras distantes, mas para a nossa família, para a tua família, lá na tua casa, nos teus. É mais difícil muitas vezes, na verdade, mas em perguntar uma generosidade, uma palavra de carinho no teu casamento, nos teus filhos, no teu trabalho. Seja mais carinhoso, solidário, seja mais cristão, seja mais humano. Muitas vezes a gente passa pelas pessoas por nós, quanta gente passa por nós e muitas vezes a gente não dá mínima, na verdade. Também nós somos convidados a essa missão hoje. Papai Leão vem nos dizendo que o missionário, o discípulo, é cada batizado, é chamado a ser sinal da proximidade com Deus no mundo, levando a paz de Cristo às pessoas, testemunhando o Evangelho. Que São Barnabé interceda por nós, para que sejamos discípulos missionários generosos, anunciando o reino de Deus, oferecendo gratuitamente o nosso serviço. É verdade? Mas, mais uma vez, o dom de Deus, a graça de Deus, é que nós possamos ser profetas, missionários, evangelizadores. E você que pode, ajude, colabore na nossa obra de evangelização a chegar a mais corações, a chegar a alcançar mais famílias, a alcançar mais pessoas. Por meio do seu compartilhamento, compartilhe, mande para os seus amigos, vizinhos, parentes, mas também nos ajude também a continuar essa obra de evangelização. Você que pode, nos ajude, faça uma doação para que nós possamos assim alcançar e continuarmos evangelizando. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.